A paz do Senhor, bom dia a todos e todas. É um prazer hoje grande estar aqui fazendo essa live. A todos os irmãos na casa onde nos recuperamos, né? Graças pela honra e glória do nosso Senhor Jesus. E hoje já está sendo habitada. Glória a Deus. Vamos para Ezequiel 28, versículo 2 ao 7. Glória a Deus, aleluia. Ezequiel 28. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, aleluia. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como eleva o teu coração, e diz: Eu sou Deus sobre dos mares, sendo tu homem, e não Deus. Estimas teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que mais sábio que Daniel, não há segredo alguns que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançarás o teu poder e adquires o ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão de tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste o teu poder. Amém. Queridos e amados, nós começamos a ter esse vínculo com Jesus Cristo, tentando entender a essência da misericórdia e a bondade de Jesus para o próximo. Muitas das vezes a gente acha que construir uma igreja é a salvação. O templo, a Bíblia Sagrada diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Por quê, meus irmãos? Quando Jesus foi no templo, estava ali fazendo templo de comércio. Porque antigamente, no Velho Testamento, a pessoa pecava e mandava um cordeiro, ali se sacrificava para pagar os pecados. Imagine que hoje, se fosse assim, esses corruptos que tem no nosso Brasil, iriam levar milhares e milhares de bois, de carneiros, né? Então, por isso que hoje nós temos que ter cuidado no pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é você pregar que prosperidade. É pregar que você não veio para ser servido. É servir. Já pensou se Jesus, a cada oração, ele pedisse dízimo e ofertas? O povo que seguia Jesus, ele não tinha nada. Não pensa que os reis seguiam Jesus, não. Era aquelas pessoas que não tinham, muitas das vezes, nem o que se alimentar. Por isso que houve as multiplicações dos pães. Hoje nós podemos olhar, muitos na posta dos outros batendo palma. Olha, nós somos de tal igreja, de tal placa de igreja, você vai lá visitar nós. Mas nunca a gente vê o ser humano olhar que Jesus não tinha placa de igreja. Jesus tinha a sua bondade e sua misericórdia. E Jesus não ia atrás do justo, ia atrás dos pecadores. E por isso que na Bíblia Sagrada relata das 100 ovelhas. Havia 100 ovelhas e o pastor estava guiando essas 100 ovelhas. E quando ele olhou no meio do caminho, ele percebeu que faltava uma ovelha. Nós, humanos, abandonaria. Eu tenho 100 amigos, um sumiu, mas eu tenho 99, abandonaria. Ele levou, colocou num lugar seguro aquelas ovelhas. E o que fez ele? Voltou, pegou a ovelha perdida no colo e veio contente. Essa estava perdida e eu achei. É a mesma coisa se você resumir o filho pródigo. O filho pródigo chega para o pai e diz: pai, me dá metade da tua herança que me pertence, que eu quero ir embora daqui. Eu não quero mais viver aqui. E o pai deu a parte do filho e o filho partiu. E o irmão ficou ali, cuidando de tudo que era do pai. E, de repente, esse rapaz foi gastando e, de repente, se tornou numa miséria. Ele ia cuidar do porco, dos suínos, e tinha vontade de comer aquilo que ele balançava para o suíno comer. Mas, quando ele ia lá, os porcos já tinham comido. Então, ele disse assim: vou ter para com meu pai, mesmo que não me chame de seu filho, mas me tenha como um dos seus empregados. E, voltando, quando o pai soube, viu o filho todo esfarrapado, como nós olhamos às vezes uma pessoa em situação de rua, como eu cubro todas as noites, no período do frio.
O que Jesus viu? O pai poderia dizer assim, não, ele pegou toda a herança dele, gastou, agora se acabe. Não. Ele disse assim, esse estava perdido e eu achei. Mandou colocar anéis e preparou o melhor cevado e fez a festa. E o irmão o irmão que não tinha pegado nada, que estava no campo e disseram assim, ó, teu irmão voltou e teu pai está fazendo uma festa. Imagina a indignação dele. Eu sempre estou aqui ajudando meu pai, nunca meu pai me fez uma carne para mim comer com meus amigos. E esse comeu a fortuna toda do meu pai e hoje está voltando e meu pai recebe com festa. Para você entender, aquele estava perdido e eu achei. Então, o que nós estamos acontecendo no mundo de hoje é que nós não estamos indo para a igreja em prol de ganhar a alma perdida, porque a alma perdida não vai para a igreja. A alma perdida está debaixo dos viadutos, a alma perdida estão aí na prostituição, mas não, nós estamos na igreja bem arrumadinho, bem agasalhado, com o nosso carro ali lá de fora, e aí é fácil falar do amor de Jesus quando você tem vários irmãos que te alimentam, vários irmãos que dão luxo para você dar para os teus filhos, certo? E nós não podemos, meu Jesus não tinha luxo. Então, porque eu enriqueci, não, Jesus não enriquece ninguém. A prova disso é que se você fazer uma viagem comigo agora, você vai entender que Jesus poderia ter vindo filho de um rei, Jesus poderia ser filho de um príncipe, um rei, poderia ser filho de um milionário, não. Jesus veio para mostrar para você que muitas das vezes você se pergunta, Senhor, porque eu sou bondoso, eu ajudo o próximo e não tenho nada. É porque os principais homens e mulheres que serão salvos são os humildes. Porque quem cede as coisas para o necessitado não é o rico, é o humilde que vai lá, debaixo muitos não. Muitos criam ONG, criam igreja, para mostrar que aquilo que ele está fazendo retorna em dinheiro, né? Mas o samaritano, ele não tinha vínculo com aquele homem que estava caído, mas ele pegou e levou, atou as feridas, pagou lá para cuidar dele. Isso mostra para nós, igual um exemplo do irmão Cícero, uma vez contou para nós um testemunho, quando eu pregava na igreja dele. Ele disse que ele morava numa cidade que levava 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar, para ir para a igreja. E ele tinha mudado ele, a esposa, para aquele lugar. E quando chegando lá, quando terminava o culto, os irmãos, cada um pulava no seu carro e nada de dar carona. E ele vinha a pé com a esposa. No caminho, a esposa tropeçou porque não tinha luz, caiu, e a esposa machucou o joelho. E aí esse irmão, isso é para você que muitas vezes julga as pessoas aí, meus amados pastores, que julga as pessoas, você que é crente, que julga as pessoas, escuta só esse testemunho. Aí, de repente, a esposa caiu e ele disse, vamos orar aqui mesmo. O joelho dela sangrando e ele começou a orar. Aí ele disse, Senhor, tu sabes que eu sou teu servo, venho para essa igreja e na hora de ir embora, aqui são tudo anjo, aqui parece que são tudo bondosos, mas na hora de ir embora, cada um passa com o seu carro e não dá carona para mim, minha esposa. E hoje ela caiu, machucou o joelho, nós não vamos poder mais vir para cá, Senhor. Usa alguém para que nós possa nos abençoar, nos ajudar, para continuamos visitando a tua casa. E, de repente, eles estão indo embora, a mulher... Imagine que situação, irmãos. 4 quilômetros, machucado, e está indo levando a esposa. De repente, eles tinham que passar num terreiro de um pai de santo. E, de repente, nesse terreiro de pai de santo, que ele está indo com a mulher, a luz se acende. Ele disse, ô mulher, e agora, mulher? Quer ver? Deu tudo errado. De repente, o rapaz que ajuda o pai de santo vem para o meio da rua, olha para ele e diz assim, ei, o pai de santo quer falar com você. Ele disse, ô Jesus, tenha misericórdia. Aí o pai de santo saiu de lá, empurrando uma bis azul. Olhou para ele e disse assim, ei, tenho visto que você está indo servir a Jesus. E eu comprei essa bis para mim, mas não uso. Estou dando para você fazer a vontade de Jesus, para você ter uma base que não era ali na igreja que Jesus tinha usado, não. Ele usou
o pai de santo porque dentro da igreja não tinha ninguém digno para usar. Glória a Deus.